Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o intuito desse vídeo é começar uma série de videoaulas onde eu vou apresentar um pouco sobre os raios cósmicos e também sobre a fraternidade branca. Nós começamos esse trabalho recentemente aqui em Três Lagoas, né, com o objetivo de criar uma egrégora de luz, né, um ponto de luz aqui, onde a gente possa receber toda essa energia cósmica vindo diretamente das esferas mais elevadas e transmitir essa energia tanto para a gente quanto para essas pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos familiares e com o mundo como um todo. O objetivo é auxiliarmos o mundo nas frequências vibratórias, né, para essa evolução planetária, essa transição planetária e para o atingimento desse mundo de regeneração, onde a gente espera que não exista mais coisas ruins, né, que a gente haja através do nosso coração e não através da nossa mente. Então vamos lá, pessoal. Então, falar um pouco sobre os raios cósmicos, antes a gente precisa falar sobre a fraternidade branca, né? O que é a fraternidade branca? De onde surgiu esse termo? Há quanto tempo esses seres espirituais estão aqui? Então, basicamente, a fraternidade branca ela surgiu há milhares e milhares de anos, né? Milênios de anos, e o objetivo foi trazer para a Terra um foco de luz, né? A gente sai do primeiro Adão e Eva, onde o sentimento é totalmente animalesco, desconfigurado, para uma evolução espiritual através deste fogo sagrado, onde aos poucos esses espíritos de luz nos auxiliam diariamente através das provas, expiações e através da nossa vida a como agirmos e como alinharmos o nosso propósito de acordo com a vontade divina, né? Então, uma frase de impacto aqui, antes da gente começar, né? O próprio Aldous Huxley já disse em As Portas da Percepção, que inclusive este livro é por este livro que surgiu o nome da banda The Doors, né? Então, olha o que ele fala lá. Se as portas da percepção estivessem abertas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito, ou estivessem limpas, né, conforme está escrito aí ao pé da letra. Então essa frase ela é muito forte, que ela mostra para a gente que cada um tem a sua percepção, cada um tem o seu jeito de enxergar a realidade. Não que existam diversas realidades, mas a percepção em cada um faz com que cada um evolua à sua maneira, passando por suas provas e expiações, não só nessa vida, mas de todas as vidas passadas, vidas paralelas e todas essas personalidades que estas pessoas trazem consigo de uma vida para outra, né? Então, a fraternidade branca ela foi criada há muitas e muitas eras, né, para o auxílio no peso do karma, né? Transformação deste sentimento animalesco de emoção, né, focando nos chakras básicos de segurança, prazer e poder, né? E através de Sanat Kumara, que num gesto de autossacrifício abandonou seu lar em Vênus e veio para cá sozinho para trazer este fogo sagrado da irradiação do espírito. Então ele criou este foco de luz, para cá ele trouxe este foco de luz, e à medida que o tempo foi passando, ele foi expandindo esta luz mais e mais, né? E aí, posteriormente, se juntaram a ele, né, o Siddhartha Gautama, o Lord Gautama, o Buda, o primeiro Buda lá nas profecias budistas, né, que foi o príncipe Siddhartha, que a história dele é muito bonita, inclusive nós vamos passar por ela no raio da sabedoria, né, no segundo raio cósmico, no raio amarelo dourado, e também o instrutor do mundo, o Lord Maitreya. Então são seres aí espirituais que trabalham no plano astral, que têm o intuito de trazer todos esses dons divinos, esses atributos divinos, para auxiliar a humanidade no seu processo de cura, no descobrimento da verdade. Então, o que é a fraternidade branca, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num ser totalmente onipresente, né? Poderoso, magnífico, inimaginável, inefável. E Deus, obviamente, não está sozinho trabalhando no plano astral, né? Então ele cria seus filhos, então ele cria os seres angélicos através de anjos, de arcanjos,
ele cria os seres humanos, então daí que saem os mestres ascensionados do raio, né? E também muitos mestres não ascensionados que estão encarnados ainda neste momento, né? Com o intuito de fazer a ascensão. E também os seres elementais, né? Quando a gente pensa de terra, fogo, ar, água, éter, né? Espírito, a gente pensa nesses seres, né? Que são os famosos Elohims. E além de todos eles, a gente tem muitos outros seres de luz trabalhando incessantemente aí e amorosamente para a humanidade conseguir fazer sua elevação espiritual tão desejada, tão aguardada e que nós trabalhamos tanto, né, para chegar neste momento. Então, qual é o objetivo da fraternidade branca, né? Como eu já disse, né, é trazer este fogo sagrado, né, da irradiação do espírito. E quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa no nosso coração, que tudo flui através do nosso coração. E dentro do nosso coração a gente sempre tem conosco, né, a Santíssima Trindade. Né? O que é a Santíssima Trindade? A famosa chama trina. Né? Quando a gente pensa no nosso Deus Pai, a gente pensa numa chama azul de poder, de fé inabalável, de manifestação da vontade divina. Quando a gente pensa na chama dourada, a gente pensa na sabedoria de Cristo, dos ensinadores do mundo. E quando a gente pensa no terceiro raio, no raio rosa, a gente pensa em amor incondicional e todos esses juntos, eles dão o poder do nosso coração. Então, quando muitos dizem que nós devemos pensar sim com o coração e não com a mente, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente tem que sair deste segundo, terceiro corpo etérico que nós temos, né? Na verdade, a gente tem 7 e mais que isso, né? Muitos que a gente não sabe, muitos outros subcorpos também, mas o segundo, que é responsável pelas emoções, e o terceiro, que é responsável pelos pensamentos, eles ditam muito a nossa vida. E aí eles fazem com que a gente pense sempre com a cabeça, fique sempre ansioso, quer decidir tudo por impulso, né? Sem pensar direito nas consequências, sem ponderar os atos, sem ter a prudência necessária na nossa vida. E aí essa chama trina ela vem para abençoar o nosso coração, para fazer a gente expandir luz através do nosso chakra cardíaco. Então essa chama trina é o que nos move, né? Então, também, como eu já disse, né, irradiação da luz através dos raios cósmicos, né? Que quando a gente pensa em Deus, como eu disse, é um ser totalmente poderoso e quando ele cria seus filhos através da refração desses raios, né? Como se a gente imaginasse aquele prisma, né, de luz, onde bate a luz e do outro lado sai as cores do arco-íris, como tem a capa no Pink Floyd, por exemplo. Do mesmo jeito é com a energia espiritual, com as frequências vibratórias. Cada luz, né, cada cor de luz emite uma frequência diferente e ela demonstra dons, né, e atributos do divino diferentes também. E aí isso nos auxilia diariamente, né, no caminho de volta à casa de muitas moradas, da gente ficar junto com os seres celestiais, com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E para conseguir isso, a gente precisa justamente desmaterializar a matéria, né? O que somos se não um bando de poeira cósmica, né? Densificada através dos planos, né? O ser humano é feito de átomos, onde cada átomo tem elétrons, prótons, nêutrons, e a massa do átomo só representa 5%. O resto é totalmente energia. E essa energia, ela realmente passa através do nosso corpo, não só do nosso corpo físico, mas do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, do nosso corpo astral, do nosso corpo etérico, do nosso corpo adâmico. Então tem muitas informações, obviamente que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas agora, mas pelo menos a gente dá o pontapé inicial. Caso vocês tenham algumas sugestões de outros temas, por favor não deixem de comentar, que isso vai auxiliar muito o nosso trabalho, para a gente entender que tipo de informação vocês estão desejando neste momento. Então, o que são os raios cósmicos, né? Como eu disse, Deus expande a sua energia, ele cria esses raios. Os 7 raios são, os 3 primeiros são os da chama trina, então é o azul, o amarelo, o dourado e o rosa. O quarto raio é o raio branco
que é o da ascensão. O quinto raio é o raio da verdade, da cura. O sexto raio é o raio rubi dourado, que é o raio do amor ao próximo, da serviência, né, da devoção. E por último, o raio da transmutação, o raio violeta, através de Saint Germain, né, que foi também São José, pai de Cristo em uma das vidas, tem a função de transmutar a energia, ou seja, pegar toda essa energia ruim, dissolvê-la, né, e expandi-la através de energias boas. Isso tem uma força muito grande, pessoal, porque é muito fácil, né, a gente ser luz quando é tudo luz ao nosso redor. E agora, quando estamos nos umbrais da vida, passando por adversidades, né, por pessoas negativas, por situações conflitantes, é neste momento que nós precisamos realmente demonstrar todos os atributos e abrir o nosso coração para aceitar realmente as diferenças, para entender que todos somos um, que cada um evolui à sua maneira. Isso é muito importante. Então, para que servem os raios? Como eu já disse, né, eles imprimem na energia que eles mesmos irradiam, né, através do grande sol central, determinadas frequências vibratórias. E essas frequências vibratórias vão gerar cores diferentes. Cada ser que trabalha dentro dessas cores, eles servem, né, amorosamente, incessantemente à luz, né, através das afinidades que eles têm com o raio ou através das potencialidades, né? Então, cada um com os seus dons, trabalhando para auxiliar à sua maneira. Quando a gente pensa nos raios cósmicos, a gente vê esses 7 raios, a gente entende também que o quarto raio continua sendo o raio branco de Deus, né? Então, por mais que sejamos todos, cada um de um raio, todos nós também temos esse raio branco junto conosco, né? E eles representam as qualidades de Deus, né, que nós devemos desenvolver, como eu já disse para vocês. Então, quais são esses 7 raios, né? Como eu já disse, né, o raio azul é o raio da manifestação da vontade divina, é o primeiro raio, é o raio mais elevado, com as energias mais sutis, onde as pessoas detentoras deste raio, eles têm a capacidade de entrar nos umbrais, de expor a sua opinião, né? De estar sempre protegido e com a consciência crística ativada. Quando a gente pensa no raio dourado, a gente pensa na sabedoria, nos instrutores do mundo, em humildade. Quando a gente pensa no raio rosa, a fraternidade universal, né? É muito lindo este raio, todos somos banhados fortemente por este raio, né? Diariamente, para abrir o coração do ser humano. Quando a gente pensa no raio branco, a gente pensa no plano imaculado de Deus, né? E é aquele raio entre a ponte, né? Da perfeição interna na manifestação externa da forma. É quando a gente consegue alinhar todo o nosso livre-arbítrio com o nosso propósito. E o raio verde é o raio da verdade, é o raio da cura, porque a cura ela só se atinge através da verdade. Isso é muito importante, pessoal. Muitas pessoas acreditam que a gente não tem que dar importância dos problemas, nas coisas que vêm na nossa cabeça, mas muito pelo contrário, né? A gente tem que enxergar essa verdade, enxergar este pensamento, seja nosso ou seja do nosso semelhante, para justamente digerirmos isso, dissolvermos isso, se o pensamento for negativo, e transformar este pensamento. A gente precisa tratar. Não existe mais espaço para fuga nesta nova era, né, que estamos adentrando. O raio rubi, né, que é o raio da era passada, aí, da era de peixes, que é o raio também de Jesus Cristo, né, da mestre Nada, que também foi Maria Madalena, é a chama gêmea de Cristo, né, a mestra Nada, que foi Maria Madalena, e o intuito desta chama no século passado foi realmente desenvolver essa espiritualidade, essa energia benevolente, este amor ao próximo, este sentimento de devoção. E aí, finalizando esta era, estamos entrando agora na era de Violeta, a era do ouro líquido, a era da transmutação, a era de Aquários, né? O próprio Jesus disse lá na Bíblia, né? Quando os apóstolos perguntaram para ele o que eles devem fazer na ausência de Cristo, e ele mesmo respondeu que eles deveriam aguardar um senhor que entraria em suas casas com um jarro de água na mão.
e é justamente a expressão do aquário, da constelação de aquário. Então tudo isso é muito lindo, é muito forte, e quando a gente consegue se conectar com essa energia, nós temos o poder de realmente transformar a nossa realidade, e não só a nossa, mas também levar toda essa energia de abundância, esse sentimento de devoção, de fé inabalável, né, para todos os nossos semelhantes, não só os seres humanos, mas também os animais, os vegetais, que nós temos o poder de mudar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E é isso que somos, né? Então, nós temos uma consciência abstrata, essa consciência nos leva para vários locais ao mesmo tempo, só que nós temos sempre que tentar encontrar o caminho do meio, né? Como o próprio Buda disse, né? O equilíbrio, tão falado equilíbrio de Xangô, da Umbanda, né? O caminho do meio de Buda e tantos outros que vieram ensinar para a gente como é importante a gente ter equilíbrio na nossa vida, ponderar sempre as nossas ações, medir as consequências dos nossos atos, para que nós possamos realmente ascender e transformar esta realidade, né? Porque o que a gente pensa, a gente realmente cria, a gente tem o poder de criar a nossa realidade. Então vamos trazer abundância para a nossa vida, vamos nos aceitar como realmente somos, e a partir disso é que teremos a capacidade de dar um passo além, de ter uma evolução quântica e nos conectarmos realmente com as nossas raízes, com os nossos corpos celestiais que ainda nos aguardam, né? Apesar de milhares e milhares de anos, né? Talvez para a gente voltar para a casa do Pai, de muitas e muitas provações, de muitas escolhas erradas, nós temos realmente agora é, estamos realmente chegando neste caminho, neste limite, né, nesta ponte. E essa ponte, pessoal, ela simplesmente separa aqueles que pensam com um amor incondicional através do coração, daqueles que sempre medem, sempre, né, têm a energia do egocentrismo, a energia de separação. E isso é muito ruim, isso não faz mais parte da nossa realidade. Isso é uma energia muito densa, de uma frequência muito baixa, e nós precisamos realmente evoluir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, gratidão. Aguardem aí o segundo vídeo, onde nós falaremos sobre os raios cósmicos, principalmente sobre o primeiro, que é o raio azul, como já vimos aí na apresentação. Gratidão, muito obrigado, fiquem com Deus, muita paz e muita luz para todos vocês. Forte abraço.